Boa noite. Delator do mensalão petista, ex-deputado Roberto Jefferson já cumpre pena no presídio de Bangu, no Rio. Cresce a rejeição aos protestos de rua. Novos atos de vandalismo foram registrados no sábado. Violência em São Paulo, o número de roubos sobe em janeiro. Banco alemão vai pagar 20 milhões de dólares para escapar de investigação sobre Maluf. Aumenta o número de prédios invadidos no centro paulistano. E a Ucrânia manda prender o presidente deposto. Ele está desaparecido. Cresce o número de prédios invadidos no centro de São Paulo. E segundo o movimento do Sem Teto, estão previstas novas invasões para as próximas semanas. Segundo a Prefeitura, o déficit habitacional hoje na cidade é de aproximadamente 230 mil moradias. Bandeiras nas janelas chamam a atenção na rua 7 de Abril, na República, centro de São Paulo. O prédio foi invadido há 10 dias pelo movimento do Sem Teto de São Paulo e ainda está em situação precária. O primeiro andar ainda não pode ser habitado porque as janelas foram concretadas antes do prédio ficar abandonado. No antigo prédio comercial de 10 andares estão 80 famílias. O casal Daniele e Davi veio para cá depois de ser obrigado pela imobiliária a sair da casa onde morava, em Guarulhos. Perdeu o teto, perdeu o chão. Sem saber se olha para trás ou para frente. A guerra não se torna mais nada sem a moradia. Nós estamos no terceiro andar do edifício, a gente vê aqui fiação exposta, o elevador não funciona mais e os novos moradores vão se instalando como podem. A gente vê aqui desse outro lado já algumas novas ocupações com móveis instalados por aqui, por exemplo. Desse outro lado, onde deveria haver a cozinha, muito abandono. Madeira solta por aqui e nas paredes, falta de azulejos. A poucos quilômetros dali, no antigo Cine Marrocos, na região da Praça da República, a invasão está há mais tempo, 5 meses. E já existe uma organização para a convivência entre eles. No primeiro andar, espaço cultural e de aprendizagem entre crianças e adultos. Ao todo, são 12 andares e mais de 250 famílias. A quantidade de estrangeiros, principalmente da África, impressiona. Adelina é de Angola, está no Brasil há 6 anos. Com dificuldades para se manter, passou a fazer parte da invasão. Difícil conseguir um emprego aqui? É muito difícil, muito difícil. Já deixei o currículo em vários lugares, mas não estou conseguindo. Celestino é do Congo, diz não ter condições de pagar aluguel. Se você não tivesse esse lugar para morar, onde você estaria hoje? Na rua, porque eu não tenho dinheiro. Segundo a Prefeitura, existem 4.000 famílias em 45 invasões na região central de São Paulo. Segundo o IBGE, o déficit habitacional diminuiu 6,3% entre 2007 e 2012, mas ainda está longe de resolver o problema da falta de moradia. As cidades estão assaltadas por uma especulação desenfreada e sem controle, não é? Os aluguéis estão crescendo muito junto com o preço do metro quadrado. Olhando a legislação brasileira, penso que esses imóveis deveriam estar servindo para moradia. E só dessa forma eles cumpririam a função social. Eu acho que essa população, ela está exigindo, parece incrível o que eu vou dizer, que se cumpra a lei. Enquanto não tiver moradia, vai existir o MSTS. E a gente está lutando cada vez mais aí para conquistar o melhor para essas populações que a gente tem aí abandonado, sofrido, que vem da periferia. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação diz que investiu 80 milhões de reais em desapropriações em toda a cidade e que neste ano serão investidos mais 220 milhões de reais para desapropriar terrenos ou imóveis. E que somente na região central foram desapropriados 5 prédios onde serão revitalizados e transformados em moradia. Outros 32 estão em processo de desapropriação. A meta da Secretaria é entregar 55 mil novas unidades até 2016. Pesquisa Datafolha revela que cresce a rejeição popular por manifestações de rua. Os atos de vandalismo estão entre os principais motivos. Os estragos da manifestação contra a Copa do Mundo ainda estavam presentes no centro de São Paulo. As lojas e agências bancárias foram quebradas. Por que eles estão fazendo essa bagunça toda, destruindo o funcionamento da cidade para a Copa? Para não funcionar agora?
Já tinha que ter sido feito há 4 anos atrás. E, na verdade, eu não considero nem como manifestantes, mas como vândalos, né? Que estão se aproveitando de um momento para poder destruir propriedade pública, privada, saquear e roubar. Essa rejeição foi constatada em uma recente pesquisa feita pelo Datafolha. No ano passado, quando as manifestações começaram pelo país, 81% dos entrevistados na pesquisa eram favoráveis aos protestos. Agora, o novo levantamento mostra que houve uma queda acentuada nesse percentual, que atingiu 52%, embora ainda seja a maioria. Acho que a população tem que ir nas ruas, tem que manifestar, tem que colocar sua opinião. A pesquisa Datafolha foi realizada em 161 municípios brasileiros, com 2.614 pessoas nos dias 19 e 20 deste mês, pouco depois da morte do cinegrafista da Band Santiago Andrade, que foi atingido na cabeça por um rojão durante protesto contra o aumento das tarifas de ônibus no Rio de Janeiro. A pesquisa revela também que o número de pessoas que são contra o protesto aumentou de 15% para 42%. Para os especialistas, as reivindicações mais específicas, como o aumento da tarifa do ônibus e os gastos da Copa do Mundo, reduzem o apoio popular. Isto sem falar no vandalismo, visto em muitas manifestações. No ato de sábado, 2.300 policiais militares foram escalados para conter 1.500 manifestantes. 262 pessoas foram presas. Foi a primeira vez que a chamada Tropa do Braço agiu em um protesto. Foi uma operação feita com este propósito de evitar a quebra da ordem. E foi exitosa, a nosso ver, porque nós tivemos um menor número de feridos, uma quantidade muito inferior de danos. Já André Zanardo, que faz parte do coletivo Advogados Ativistas, disse que a operação da polícia remete à ditadura e que o Estado está tentando prever crimes sem levar em conta o direito que as pessoas têm em se manifestar livremente. No caso, as pessoas elas foram cerceadas do seu direito de manifestação no momento que a polícia soltou bombas, fez um isolamento sem qualquer critério nenhum. Tinham pessoas que ficaram feridas e lá mesmo fizeram uma separação de crimes para determinado grupo e escolheram as pessoas que iriam para a delegacia conforme a cor da camiseta. É preciso punir quando a pessoa comete crime, mas quando ela garante o direito constitucional, ela está no seu exercício de direito, ela não pode ser punida. No ato de sábado, 5 profissionais da imprensa foram detidos por policiais. Hoje, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo enviou um documento ao governador Geraldo Alckmin exigindo um encontro para debater a crescente violência da PM contra a categoria. De acordo com o diretor executivo da entidade, Alan Rodrigues, desde o ano passado, o sindicato entrou com mais de 20 processos contra o governo do estado após jornalistas ficarem feridos em confronto com a polícia militar. Policiais federais fazem manifestação na Avenida Paulista. Por volta do meio-dia, o grupo se reuniu na frente da Fiesp sem ocupar a via. A categoria reivindica aumento de salário e reestruturação dos planos de carreira. De acordo com o sindicato, nesta segunda-feira, alguns serviços ficaram suspensos nas unidades da Polícia Federal. Mas os considerados essenciais, como o controle migratório nos portos e aeroportos e a emissão de passaportes, não foram interrompidos. Foi indiciado por 2 crimes o motorista que atropelou e feriu 7 pessoas que participavam de um bloco de carnaval na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Ele permanece preso. O comerciante Sullivan de Oliveira, de 26 anos, deve responder por suspeita de embriaguez ao volante. A própria mulher de Sullivan confirmou que ele havia bebido antes de pegar na direção e os exames clínicos deram positivo para a bebida alcoólica. Ele também responderá por suspeita de lesão corporal culposa sem intenção de matar. A pena mínima para esses 2 crimes é de 5 anos, por isso não há fiança e o motorista permanece preso. Chegou hoje de madrugada o avião da TAM, que teve que fazer um pouso forçado no meio do Oceano Atlântico. A aeronave, que transportava mais de 200 passageiros, desembarcou às 2 da manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
O voo JJ 9374 partiu de Frankfurt, na Alemanha, no sábado às 8h20 da manhã, no horário de Brasília. Mas o avião foi forçado a pousar em um aeroporto das Ilhas Canárias após os passageiros sentirem um forte cheiro de fumaça. Em nota, a TAM disse que não houve fumaça, mas sim um problema causado por uma falha no equipamento de ventilação do banheiro, que não colocou em risco o voo. A nova decolagem ocorreu às 6h10 da noite de domingo, no horário de Brasília. São Paulo é famosa pela diversidade das chamadas feirinhas, onde é possível encontrar artesanato, antiguidades e até comidas típicas. As mais famosas são as das praças da República, da Benedito Calixto, a do MASP, da Liberdade e a do Bexiga. Mas nossa equipe mostra que outros bairros paulistanos também têm feirinhas bem movimentadas. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Quantos artefatos diferentes a gente encontra em uma feira de artesanato. Dá para imaginar que essas alianças reluzentes são produzidas com moedas antigas? Essa é a moeda normal, é leiteira. Essa moeda já está começando a se dobrar, se tornando cone. Esse cone já está furado. Aqui eu peguei a moeda na etapa de martelar, começar a martelagem. Está martelada já no formato de uma aliança. A gente vai fazer o acabamento dela. Esse é o acabamento. Depois de lixa e polimento, esse aqui é o acabamento final. Os objetos feitos à mão, muitos a preços populares, atraem os aficionados todos os domingos. As 120 barracas montadas bem em frente ao Museu do Ipiranga, na Zona Sul. Dessa vez, a Adalberto levou só um chaveirinho, mas ficou de olho mesmo no cavalo de madeira por R$100. Passei de manhã, já vi ele, já vim aqui, comprei o chaveirinho. Na próxima eu levo o cavalinho. O Felipe trabalha em uma metalúrgica durante o dia, produz as peças de madeira em casa à noite e vai sempre às feiras de domingo para complementar a renda. Para mim é um desafio, sempre procurar fazer coisas novas, diferentes. Mas o que move os artesãos não é só o dinheiro. Você nem imagina que sensação, muito legal quando a pessoa compra, sabe, elogia aquelas caixinhas. Você que faz, minhas caixinhas foi para o Japão, já foi para todo quanto é país. Na cidade de São Paulo existem 43 feiras regularizadas que vendem peças manufaturadas, artefatos, enfeites e muitas comidinhas. As mais populares são a Feira da Benedito Calixto, a da Liberdade e do Bexiga. Mas basta passear pelos bairros da capital para descobrir outros recantos com gente de muito talento. Ao lado da igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Moema, na Zona Sul de São Paulo, também tem feira de artesanato. Aqui, 60 expositores trazem o que eles produzem à mão e colocam tudo à venda. Mas os artesãos dizem que essa feira aqui já teve dias melhores. Chegamos a 200 expositores à feira. Aí tinha quadro, comida, todo tipo de artesanato. Muita gente quer entrar, mas a subprefeitura fechou as inscrições e nós estamos esperando para abrir. Seu Luiz sabe o que fazer para melhorar as vendas. Eu rezo. Peço a Deus para me ajudar e Ele sempre me ajuda. De tanto frequentar as feirinhas, Dona Maria até já fez amigos. Tanto é que o aniversário meu, eu sou do dia 12 de outubro, comemoramos aqui na praça, com bolo e tudo. O presidente Dilma Rousseff afirma que a oscilação cambial pela qual o Brasil passa não é sintoma de vulnerabilidade. Durante o evento em Bruxelas, ela também criticou a União Europeia por contestar a Zona Franca de Manaus. Durante discurso na abertura do 7º Encontro Empresarial Brasil-União Europeia em Bruxelas, na Bélgica, a presidente afirmou que as nações em desenvolvimento estão mais preparadas para enfrentar crises mundiais. No caso do Brasil, Dilma disse que isso se deve à política de câmbio flexível, metas de inflação e à política de redução do endividamento do país. Dilma também rebateu as críticas feitas pela União Europeia à Zona Franca de Manaus. O Bloco Econômico fez uma consulta à Organização Mundial do Comércio sobre os subsídios dados pelo Brasil à região. Ela afirmou que, ao gerar emprego e renda à população do Amazonas, a Zona Franca evita o desmatamento. Nós estranhamos a contestação pela Europa na OMC, mesmo sabendo que é simplesmente consulta prévia,
de programas que são essenciais para o desenvolvimento sustentável da economia brasileira. Eu assinalei a minha surpresa de que a Europa, região tão comprometida com questões ambientais, conteste uma produção ambientalmente limpa na Amazônia, que gera emprego e renda e é instrumento fundamental para a gente conservar a floresta em pé. O pessoal lança agora à noite, aqui em São Paulo, o pré-candidato do partido à presidência da República. A repórter Fernanda Azevedo está na região central da cidade e tem mais informações. Fernanda? Gabriel, o ato político começou há poucos instantes aqui no centro de São Paulo e o PSOL anuncia o senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, como pré-candidato na disputa pela presidência da República. A ex-deputada do PSOL, Luciana Genro, será a vice na chapa, a pré-vice. Estão aqui deputados federais como Ivan Valente, Chico Alencar, Jean Willis, deputados estaduais e vereadores do PSOL, além da militância. A partir deste lançamento, o PSOL inicia uma série de debates sobre diversos temas, como economia, meio ambiente, sustentabilidade, mobilidade urbana, para então começar a desenhar o programa de governo. O PSOL trata ainda como pré-candidatura porque os partidos políticos, neste momento, são proibidos de lançar candidaturas oficiais. Isso só deve acontecer no final do semestre, após as convenções dos partidos. Gabriel. Obrigado, Fernanda. Delator do mensalão petista Roberto Jefferson é preso no Rio de Janeiro. Ele vai ficar no complexo de Jericinó, em Bangu. Roberto Jefferson, ex-deputado federal pelo PTB, foi preso em sua casa no interior do estado. A prisão foi determinada pelo STF na sexta-feira, mas o mandado só saiu hoje. Ele foi condenado a 7 anos e 7 dias de prisão e ficará no regime semiaberto. Antes de ser levado para a Superintendência da Polícia Federal, na capital fluminense, Jefferson disse lamentar perder a liberdade e, questionado se havia arrependimentos no caso do mensalão petista, disse que não. Dos 25 condenados no mensalão petista, 19 estão presos no Brasil. Apenas Henrique Pisolato, que fugiu para a Itália, está preso no exterior. O Brasil deverá pedir a extradição dele nos próximos dias. Outros 3 condenados cumprem pena alternativa e 2 aguardam resultado de recursos, mas não serão presos, porque tiveram penas inferiores a 4 anos, o que faz com que a punição possa ser convertida em prestação de serviços ou pagamento de multa. São os casos de Breno Fischberg, ex-dono da corretora Bônus Banval, e do ex-assessor do PP, João Cláudio Genu. Advogado de José Dirceu afirma que multa imposta no processo do mensalão petista já foi paga. Dirceu foi condenado a pagar uma multa de pouco mais de R$ 971 mil. Para pagar o valor, amigos do ex-ministro montaram um site na internet. Até sexta-feira, o endereço eletrônico já havia arrecadado mais de R$1 milhão. Mais de 3.900 pessoas fizeram doações, de acordo com o site. Outros petistas, como Delúbio Soares e José Genuíno, também lançaram vaquinhas virtuais para pagar as multas a que foram condenados. Banco alemão usado pelo ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, vai pagar $20 milhões por ter movimentado dinheiro de supostos desvios. O Deutsche Bank fechou acordo com a Prefeitura de São Paulo e com o Ministério Público. De acordo com o Ministério Público, o banco tomou a decisão em troca do arquivamento da ação. No entanto, o promotor Silvio Marques explicou que o Deutsche Bank não desviou dinheiro público, mas que cerca de $200 milhões do esquema de corrupção em obras municipais foram transferidos para a ilha de Jersey em contas do Deutsche. No total, segundo o Ministério Público, teriam sido desviados $340 milhões dos cofres da Prefeitura nas obras da Avenida Água Espraiada, atual Avenida Jornalista Roberto Marinho, e do túnel Ayrton Senna. Dos $20 milhões que serão pagos pelo Banco Alemão, 18 milhões irão para a Prefeitura. Os outros 2 milhões serão encaminhados para o Tesouro Estadual. O valor total deverá ser depositado em até 60 dias. A assessoria de Paulo Maluf afirmou que o deputado não tem contas no exterior e disse que ele não foi réu no processo que tramitou em Jersey. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bob? Na fornada de pesquisas eleitorais, a presidente Dilma segue na dianteira e venceria no primeiro turno. À frente dela, no Datafolha, só um nome: Lula. Pesquisa capta o momento, não é promissória a ser sacada num futuro determinado.
A radiografia é favorável agora, mas aos fatos, boatos e armadilhas no caminho. Nos últimos dias, reportagens, análises, fatos e boatos sobre um tema, o Volta Lula. Uma reunião de 20 empresários com o presidente da Câmara vitaminou esse murmúrio. Henrique Alves, do PMDB, reuniu em sua casa pesos pesados do empresariado. Segundo os relatos, reunião com queixas da economia, contra a falta de jogo de cintura, etc. Vamos aos fatos. Os murmúrios estão aí, soltos. Não por acaso, tendo ao lado do colega Mantega, a ministra Miriam Belchior deixou escapar a frase "a presidenta Lula". O ato falho revela o que circula em corações e mentes e não apenas do governismo. O problema para Dilma, Lula e o PT está nas armadilhas que fatos e boatos carregam. O PMDB está numa das pontas da boataria. A política tipo PMDB é isso. Foi assim com Sarney, Fernando Henrique, Lula, é assim com Dilma. A arma do PMDB é muitas vezes a chantagem política. Sempre dividido em bandas ou em bandos, o PMDB aponta a faca e cobra ou dá ou eu desço. Nisso, ora juntos, ora em bandas separadas, estão Sarney, Renan, Eduardo Cunha, Gedel, Henrique Alves, Romero Jucá, entre outros. Durma-se com tais bandas. O PMDB, símbolo de demais partidos do gênero, quer mais, para o agora e para o futuro. Daí a reunião megafone com 20 grandes empresários. Dilma segue na dianteira, longe ainda das urnas de outubro. Por hora, ninguém despontou como opção sólida para outros projetos, ideias e para o queixume diante dos problemas. Natural, portanto, que setores dentro ou fora do PT murmurem o Volta Lula. Natural porque Lula deixou a presidência com a aprovação de mais de 80% da população. Goste-se dele ou não, isso é fato. Como é fato que tal índice, mais de 80%, estava muito além do alcance do PT e do petismo. Cabe à presidente Dilma, a Lula e ao PT atos e palavras que estanquem o Volta Lula. Tal murmúrio é evidente, tem um componente desestabilizador para a candidata à reeleição. Fato é que há queixas que são apenas parte do processo de negociação ou chantagem. Fato também é que há desafios, problemas reais, concretos, gigantescos e sem solução à vista. Pesquisas transportam o ontem e falam do agora. Faltam 7 meses para a eleição. É muito tempo. Tempo para fatos e boatos e tempo para desmontar ou montar armadilhas. Boa noite. A polícia investiga uma sequência de roubos a caixas eletrônicos dentro da USP. Até o momento, ninguém foi preso. Dados divulgados hoje pela Secretaria da Segurança mostram que os casos de roubos cresceram mais de 40% em janeiro na capital paulista. 8 suspeitos fortemente armados e vestidos com o uniforme da empresa que presta serviço de segurança privada para a USP renderam os vigias na cozinha e ficaram cerca de 2 horas abrindo 3 caixas eletrônicos no prédio administrativo da reitoria. Não houve explosão, os criminosos usaram maçaricos e fugiram levando dinheiro. Ninguém foi preso e também não foram feitas imagens da ação. Desde a última invasão de estudantes no prédio no ano passado, as câmeras de segurança foram danificadas e até agora não foram recolocadas. Além da segurança privada, a USP tem a guarda universitária e uma base da Polícia Militar, mas ninguém percebeu a movimentação dos criminosos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou hoje um balanço com os dados de janeiro sobre a criminalidade em todo o estado. E o roubo foi justamente o crime que mais cresceu e o que mais preocupa o governo. Aqui na capital foram 13.416 casos em janeiro, número 41,8% maior que no mesmo período do ano passado. Os furtos de veículos também cresceram, foram 4.049 casos, alta de 4,4%. O secretário de Segurança Pública diz que no caso dos roubos, a alta já era esperada, pois houve um aumento do número de boletins de ocorrência com a possibilidade de registro pela internet. Uma pesquisa recente, final do ano passado, nós já comentamos isso aqui, realizada pelo INSP. Essa pesquisa demonstrou que 64% das pessoas vítimas de roubo não notificam a polícia. Ou seja, roubos têm um percentual aproximado
de 64%, 65% de subnotificação. Os casos de homicídios dolosos voltaram a subir. A alta na comparação com janeiro de 2013 foi de 2,04%. Foram 100 casos registrados no primeiro mês do ano, mas o secretário afirmou que não é possível identificar se esta é uma tendência. Quanto ao aumento, nós entendemos que ele é um aumento, um ponto, vamos dizer, fora da curva. Ele não reflete uma tendência, é um aumento de 1,2%. Nós estávamos vindo há 9 meses com queda, então vamos aguardar agora o comportamento nos próximos meses. Mas não revela uma tendência diante até de casos excepcionais que nós tivemos aí em janeiro. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, poderá usar uma reserva de 400 milhões de metros cúbicos de água para combater a escassez nas cidades servidas pelo sistema Cantareira. O nível do sistema atingiu hoje 17% da capacidade máxima, o menor da história. A Sabesp culpa a falta de chuva pela crise no abastecimento e pede aos usuários que economizem água. O cenário na represa Jaguari é desolador. Este é o reservatório com o pior índice volumétrico de todo o sistema Cantareira. Eu estou no fundo da represa Jaguari. Seria impossível estar aqui nos tempos normais. O nível de água já é tão baixo que começam a se formar bancos de areia, revelando o solo onde a represa está instalada. A água deveria estar 13 metros acima. Tanto que aquelas gigantescas comportas ali servem justamente para escoar o excesso de volume de água quando o reservatório está cheio. Nas áreas mais afastadas da comporta ainda existe água, mas a descoloração das pedras indica que a situação já foi bem melhor. O volume de água do sistema Cantareira cai diariamente, quebrando todos os recordes históricos. Hoje estava com 17% da capacidade máxima. Para contornar a situação, o governo de São Paulo anunciou na semana passada que já está no horizonte uma estratégia inédita no estado, o uso do volume morto, que é uma espécie de reserva como temos nos nossos carros quando acende a luz do combustível. O volume morto é uma camada de água das represas que fica abaixo da linha de operação normal, que nunca chega à tubulação de escoamento. Para ser usada, vai ser necessário instalar bombas que vão jogar o líquido diretamente nas comportas de comunicação de todo o sistema. É extremamente importante que a população e o governo esteja consciente que o volume morto não é um novo manancial. O volume morto é uma reserva que existe, que tem que ser gasta com a maior cautela, a maior economia, porque quanto mais cautela, mais longa é a sobrevida do sistema. Segundo o especialista, este é o último recurso para garantir uma sobrevida ao sistema Cantareira, na esperança de que as chuvas voltem nos próximos meses. É o último recurso para você atender uma emergência. É uma questão de proporcionar a maior sobrevida possível para o sistema. Tá? Por quê? Porque quanto mais sobrevida você tem, maior a probabilidade de chover. A semana começa com muitas nuvens em São Paulo e estão mantidas as chances de chuva com intensidade moderada na capital agora à noite. Amanhã o risco de temporais diminui e voltam as condições típicas de verão, muito sol, calor e pancadas rápidas de chuva. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O calor predomina nessa terça-feira e as temperaturas passam dos 30 graus na maior parte do Brasil. No sul do país, uma frente fria somada a áreas de instabilidade que atuam na Argentina provoca chuva forte com raios e vento em quase toda a região, com exceção do extremo sul gaúcho. Já nessas outras áreas escuras, entre o Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá e Goiás, as chuvas são fortes, mas localizadas por causa do ar quente e úmido. A máxima nesta terça-feira chega aos 31 graus em Campo Grande, 33 em Belo Horizonte e 36 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, uma massa de ar quente ganha força em todo o estado. O sol aparece forte entre nuvens e faz bastante calor. A umidade fica elevada, por isso há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Na região de Votuporanga, onde a máxima chega aos 35
25 graus, deve chover já pela manhã. Em todo o centro-norte, as temperaturas também passam dos 30 graus. E no litoral, os termômetros batem na casa dos 33. Amanhã na capital faz calor de 32 graus. Na quarta, a máxima sobe para 33 e volta para os 32 na quinta-feira, ainda com previsão de chuvas rápidas e isoladas. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Defender e proteger a Serra da Mantiqueira contra o assédio de mineradoras e especuladores imobiliários foi o mote para reunir na semana passada aqui em São Paulo 18 ambientalistas de diferentes gerações com o objetivo de encontrar uma estratégia de ação que leve ao tombamento da porção paulista da região, que corresponde a um corredor de 45 mil hectares, ligando o Parque Nacional do Itatiaia ao Parque Estadual de Campos do Jordão. Para enxergar 45 mil hectares, imagine 45 mil campos de futebol. O tombamento significa garantir a preservação das muitas espécies ameaçadas na região, como constatam estudos científicos brasileiros e internacionais que colocam este corredor como uma das 10 prioridades mundiais para a conservação da biodiversidade do planeta. Significa também garantir o pouco da floresta original que resta, que, por sua vez, garante água limpa para o Vale do Paraíba e para a cidade do Rio de Janeiro. Com o tombamento pelo CONDEFAT, o passo seguinte é conquistar o título de Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, que quer dizer maior proteção ambiental. A Unesco é uma das agências da ONU. O Brasil tem 7 patrimônios naturais e só fica atrás da Austrália com 11 e dos Estados Unidos com 10. Bem, agora só falta o CONDEFAT fazer a sua parte e aprovar o tombamento, certo? Certo e errado. Certo porque só falta isso mesmo. E errado porque o parecer dos técnicos do CONDEFAT não concorda com o tombamento. Como é que pode, gente? Pois é, este é o próximo desafio desses ambientalistas de diferentes gerações. Buscar os caminhos que evitem que o CONDEFAT seja usado eleitoralmente no ano de eleições. Portanto, não se surpreenda se a geração de ambientalistas de cabelos brancos, a mesma que salvou Cubatão nos anos 80, que sempre soube pressionar autoridades, se juntar à geração das redes sociais e todos, com seus cartazes levantados, se posicionarem na frente do Palácio dos Bandeirantes para dizer ao governador Alckmin que com o meio ambiente não se brinca, muito menos em ano de eleições, quando governadores ficam, vamos dizer, mais suscetíveis às pressões de prefeitos que nem sempre se preocupam com a conservação do meio ambiente. A grande ironia é que o próprio governador Geraldo Alckmin nasceu e tem sua vida de médico e político ligada ao Vale do Paraíba, cuja água limpa depende da Serra da Mantiqueira, como eu já disse. Mais informações para proteger a Serra da Mantiqueira? Pois não, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o imenso prazer de responder. Boa noite. Ucrânia emite mandado de prisão ao ex-presidente Yanukovych. Acusado de assassinato em massa de civis durante os protestos contra o governo, Yanukovych foi flagrado entrando em um helicóptero e desde então está desaparecido. Um presidente interino já foi nomeado. Oleksandr Turchinov pertence ao partido de oposição e ao braço direito da ex-premier Yulia Tymoshenko, libertada neste sábado depois de mais de 2 anos de prisão por acusação de desvio de dinheiro. O parlamento determinou que o novo governo deve ser definido até amanhã. Novas eleições devem ocorrer em 25 de maio. Turchinov já afirmou que a União Europeia terá prioridade nas negociações e a chefe de relações internacionais do bloco, Catherine Ashton, chegou esta manhã em Kiev para discutir medidas de auxílio econômico à Ucrânia. Enquanto isso, o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev disse em pronunciamento que duvida da legitimidade da nova liderança ucraniana. Hoje, mergulhadores encontraram documentos oficiais no fundo do lago da residência de Yanukovych.
Entre os papéis estava uma lista com os jornalistas em exercício no país que eram a favor da oposição. No início da manhã de hoje, a Praça da Independência se transformou em um grande memorial. Durante todo o dia, pessoas circularam pelo local rezando e trazendo flores em homenagem aos mortos nos protestos que começaram em novembro. As manifestações eram contra a decisão do ex-presidente Viktor Yanukovych de aproximar o país da Rússia e diminuir o vínculo com a União Europeia. Na Venezuela, sobe para 12 o número de mortos vítimas da violência nos protestos. O dia foi de tumulto nas ruas da capital, Caracas. Mesmo após líderes da oposição pedirem calma aos ativistas, barricadas foram montadas nas principais avenidas da cidade e houve conflito com os policiais. O acesso às redes sociais no país foi bloqueado. As plataformas são os principais meios de divulgação e comunicação dos manifestantes. O governo de Nicolás Maduro também pediu a detenção de oposicionistas, entre eles o general Ángel Vivas, que na tarde de ontem subiu no telhado de sua casa para resistir à prisão. Os policiais deixaram o local sem que ele fosse detido. Os protestos acontecem na Venezuela há 2 semanas. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Luiz Felipe Scolari anuncia os jogadores que faltavam na lista de convocados para o amistoso contra a África do Sul na próxima semana. A CBF divulgou os nomes na manhã de hoje. Gabriel, os últimos 3 jogadores que faltavam na lista do técnico Filipão são os atacantes Fred e Jô e o goleiro Jefferson. O amistoso na África do Sul acontece no dia 5 de março e é o último antes de ser divulgada a lista de jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo, que será anunciada no dia 7 de maio. Bom, Celso, nenhuma novidade. Tá certo o Filipão em não arriscar agora na véspera da convocação final? Sim, tem muita gente questionando. Não seria interessante levar mais uma peça para testar, para caso um desses jogadores se machuque, você tem? O Filipão já sabe bem o que ele quer. E acompanhando o trabalho dele à frente da seleção brasileira e também quando participou da Copa de 2002, ele sempre foi muito leal àqueles profissionais que são fiéis a ele e que trabalham direito. O Fred fez uma belíssima Copa das Confederações, o Jô também foi muito bem, então para mim não há nenhuma surpresa na convocação. O fato de Fred ficar muito tempo contundido, quase 5 meses, mas aí ele já teve a oportunidade de testar o Robinho, ele já teve a oportunidade de testar o Leandro Damião, o próprio Luiz Fabiano já foi chamado, quer dizer, cogitou ele testar o Allan Kardec. Enfim, ele sabe o que ele tem pela frente como opção em caso de alguma coisa acontecer. O plano B pode ter certeza que está lá, plano B, C, D. O Filipão é esperto. Campeonato Paulista, clássico Sansão termina empatado e o Palmeiras perdeu a invencibilidade. O Palmeiras jogou muito mal e caiu diante do Botafogo em Ribeirão Preto. Quem se deu bem foi o Corinthians, que no sábado venceu com 2 gols de Romarinho. No clássico São Paulo e Santos, poucas emoções. Estádio do Morumbi, São Paulo e Santos até que criaram oportunidades, mas nada de gol. Final 0-0. Estádio Santa Cruz, o Botafogo recebeu o Palmeiras e logo aos 20 minutos do primeiro tempo, Giovani cruzou e Mike apareceu no meio da zaga para abrir o placar. O Palmeiras chegou ao empate na cobrança de pênalti de Valdívia, 1-1. Mas os donos da casa não se abateram com o gol sofrido. Camilo aproveitou o vacilo de William Matheus, foi avançando e bateu bonito. 2-1 Botafogo. E ainda no primeiro tempo, o último gol do jogo. Marcelo Macedo cobrou pênalti com força e deu números finais ao duelo. E ficou nisso mesmo, Botafogo 3, Palmeiras 1. No sábado, o Corinthians venceu o Rio Claro por 3-2. Romarinho 2 vezes e Kleber fizeram os gols corintianos. Léo Costa e Carlinhos descontaram para o Rio Claro. Final Corinthians 3-2. A nota triste da rodada fica para mais uma morte de torcedor em confronto entre torcidas. Um torcedor santista foi atacado por São Paulinos por volta das 9 da noite de domingo. Márcio Barreto de Toledo, de 34 anos, saía da quadra da torcida jovem do Santos, no Jardim Aricanduva, em São Paulo, quando o grupo em que estava foi atacado por cerca de 15 São Paulinos. Segundo testemunhas da agressão, os outros santistas conseguiram escapar, mas Márcio ficou para trás e foi agredido com socos,
chutes e barras de ferro. Ele ainda foi resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Márcio Barreto de Toledo era casado e tinha um filho de apenas 5 meses. Mais uma notícia triste envolvendo violência no futebol. No ano de Copa ainda, péssimo. E para finalizar, o Barcelona pagou ao fisco na Espanha 9 milhões de euros. Na Espanha funciona da seguinte maneira: se você ainda não foi notificado e você faz uma declaração em relação à transação com o Neymar. Em relação à transação com o Neymar. Uma declaração complementar, você escapa das ações da justiça. Acontece que o Barcelona já foi notificado. Então, apesar desse pagamento, ainda tem uma longa briga jurídica pela frente. Valeu, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela, com você? Moradores da Zona Leste reclamam que o Centro Esportivo Educacional da Moca, onde fica também a subprefeitura da região, virou abrigo de moradores de rua e usuários de droga. Seu Edson frequenta o Centro Esportivo da Moca desde criança. Ele diz que muitas pessoas evitam passar por alguns trechos com medo de assaltos. Hoje a gente vê por todo o perímetro do parque vários buracos nos morões por onde entram moradores de rua. Então, os moradores de rua estão fazendo do parque a sua residência. Junto com isso, vem o tráfico de drogas. E vem o comportamento das pessoas, usuários de drogas ou talvez pacientes psiquiátricos. Porque realmente há tráfico de drogas. Isso, se frequentar aqui por volta de umas 18 horas, por aí 19 horas, você encontra muitos aqui. E final de semana também tem. Isso acaba atrapalhando um pouco quem quer vir com a família? Atrapalha, com certeza, atrapalha, né? Porque você ficar frequentando um local que tem drogados, viciados. Com uma câmera escondida, nossa equipe entrou no parque para ver as reais condições do local. Encontramos funcionários da prefeitura fazendo a limpeza do centro esportivo. Aqui perto da sede da subprefeitura, o parque está até bem cuidado, mas mesmo assim a gente ainda encontra alguns problemas, como por exemplo, olha, um banco quebrado. Agora, o problema maior mesmo está no fundo do parque. É aqui que encontramos vários moradores de rua que buscam abrigo sob as árvores. Eles não entram pelos portões da frente, mas sim pelos buracos abertos entre a estrutura que cerca o complexo. Em vários pontos é possível passar sem que ninguém perceba. Flagramos esse grupo dentro do clube. Enquanto estávamos gravando, eles foram abordados por guardas civis metropolitanos de bicicleta. Depois de uma longa conversa, os homens decidiram deixar o local. A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação disse que sabe da existência dos moradores de rua e usuários de drogas no Centro Esportivo Educacional da Moca. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa, o órgão não tem competência para tratar do assunto, já que, segundo eles, é uma questão de saúde pública e assistência social. Já a Guarda Civil Metropolitana disse ter reforçado o policiamento no local para prevenir e inibir vandalismos, além do uso e tráfico de drogas. A seguir, Papa Francisco cria órgão para supervisionar e coordenar o setor econômico da igreja, que tem sido alvo de denúncias de corrupção. E a crise no Egito? Primeiro-ministro interino anuncia a renúncia de todo o governo. A pior sensação que uma mãe pode ter é quando você precisa de um médico para o seu filho e você não consegue. Agora que tem um médico aqui, a minha vida mudou completamente. Porque a hora que eu preciso, eu chego aqui, eu tenho atendimento com ela. É o sonho de uma mãe, é chegar num lugar e ter um médico ali pronto a atender seu neném. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136. Mais médicos para o Brasil, mais saúde para você. Você está a alguns passos do seu maior sonho, mas bate aquele medo de começar algo novo. Olhe para o lado, tem muita gente sentindo essa mesma mistura de ansiedade e alegria. Normal, afinal, alguns dos melhores anos da sua vida estão prestes a começar. Pode parecer um pequeno passo, mas para um calouro como você, é um salto gigantesco. Bem-vindo, o seu futuro está só começando. Faculdade Casper Líbero. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A estabilidade das pesquisas de preferência de voto gera suspense e interpretações variadas conforme a ótica política e o interesse de cada candidato. Hoje recebemos o deputado estadual do PSDB,
Pedro Tobias, que está na 4ª legislatura e foi presidente do Diretório Estadual do PSDB. Deputado, muito obrigada por estar conosco. Deputado, vamos começar com essas pesquisas de preferência de voto que, de repente, elas praticamente estacionarem, aquilo que falam da estabilidade desses resultados, que traz uma vantagem muito grande para a presidente Dilma Rousseff. E aí os comentários, né? O que está acontecendo? E no PSDB eu vejo que a Aécio Neves fala que Dilma chegou no teto, como ela não tem o contraditório ainda dos adversários, a campanha propriamente não aconteceu, que ela não subirá mais. O senhor partilha desse ponto de vista ou aí as uvas estão verdes e vem esse tipo de análise? Não, eu acho tudo eleição para cargo majoritário não está resolvido, porque como Dilma, como Geraldo aqui em São Paulo, que tem mandato, vai para a eleição, é conhecido pelo quase 100% da população. Porque nós temos pesquisa que conhece Dilma, chega a 98%. Aécio chega só a 30%. Significa, não é fácil ganhar de alguém no poder, somos conscientes disso. Mas eu acredito, Aécio representa a juventude, pouco mudança. Porque o que está acontecendo hoje, sem dúvida nenhuma, está maquiando muito a situação econômica do Brasil. Mas o senhor fala em mudança, é interessante. Aqui em São Paulo, o candidato do PT fala que ele é o candidato da mudança. O candidato do PMDB fala que ele é o candidato da mudança. Aécio fala que para a presidência da República ele é mudança e Eduardo Campos repete a mesma coisa. Quer dizer, estão todos falando a mesma coisa em termos de que eles são a mudança. Mas é isso que o eleitor quer, o que ele quer realmente é quando mostra a sua maior preocupação com a saúde, é que funcione, saúde, educação, é isso que o eleitor quer, ou que essa conversa de, eu sou mudança, porque mudança pode ser para melhor ou para pior. Para pior, isso já aconteceu no Brasil, algum Collor na vida de novidade. Eu acho tanto o candidato de PT ou de PMDB, eles falam novidade, eu não vejo. Pega a ministra, que foi ministra da Saúde. Hoje, ficou 6 anos ministro. A saúde escangalhada. Santas Casas, sem ajuda suplementar do governo do Estado, estava fechando todos. Porque eu opero câncer de mama. Sabe quanto paga para mim SUS? Tabela de SUS? R$94. O senhor é médico? Médico, oncologia ginecológica, hemastologia. Se por isso, não pode falar, eu sou novidade. E muitas vezes, se primeira vez, pega, porque esperança, perspectiva com primeira vez, que já no poder ele precisa prestar conta, entendeu? Mas o povo sempre quer a mais. Eu vejo em São Paulo, o governo Geraldo está bem avaliado na pesquisa, lógico, alguém depois com outro mandato tem rejeição também, é natural. Mas eu vejo como PSDB, como pessoa, como eleitor, no quadro atual, melhor deles preparado, continuação de obra dele, Geraldo, em São Paulo. Bom, eu também não esperava que o senhor dissesse diferente, né? Porque o senhor é um aliado desde a primeira hora do governador Geraldo Alckmin. Mas, de qualquer forma, ele tem candidatos de muito peso, né? Tanto Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, que está lá no entorno dos 20% na preferência de votos, 20%. Como Padilha, que ainda não é conhecido, mas que tem também um respaldo do PT, do presidente Lula, que dizem que ele elege até um poste, e da própria presidente da República. Mesmo Geraldo Alckmin estando tão bem, o senhor acredita que ele leve no primeiro turno? Tem desgaste de Haddad também. Mas acha que leva no primeiro turno? Nós vamos trabalhar para isso. Mas se chegamos ao segundo turno, não significa derrota. E quem o senhor acha que, se for para o segundo turno, poderá chegar com Alckmin? Padilha ou Scaff? Eu prefiro Padilha. Por quê? Porque para mostrar que nós hoje, duas forças antagônicas. De um lado PT e nós PSDB de um lado. Eu acho que o debate fica melhor. Sim. Agora, PSDB não vive um momento muito fácil, não só essas denúncias do cartel, desse sistema Alstom-Siemens, mas também o tal do chamado mensalão mineiro e a renúncia de Eduardo Azeredo, ex-governador.
Estão dizendo os adversários que isso foi manobra, que o PSDB pressionou Eduardo Azeredo a renunciar para poupar Aécio Neves. Foi isso mesmo que aconteceu? Olha, eu no passado, como foi a denúncia, ele estava presidente de partido, eu pedi, na época, devia renunciar e sair de partido. Eu acho que quando tem alguma denúncia, como que seja, mínimo afastar até ser apurada. Mas na época, ninguém me escutou de nacional. Eu mandei... Bom, mas isso é bem polêmico, porque eu observo o próprio governador Geraldo Alckmin manteve secretários dele que estão envolvidos em graves denúncias e a razão disso que foi expressa é que, como não há contra eles provas, não há razão para tirá-los. No seu entender, isto é sensato? Olha, se o senhor queria que Eduardo Azeredo renunciasse anteriormente? Eduardo Azeredo tem arrecadar dinheiro para a campanha. Ele e o outro teve desvio. Teve desvio de dinheiro. Teve prova, é isso que o senhor quer dizer? Tem prova agora de Ministério Público, saiu dinheiro. Eu acho, na época, para a PSDB se bater pé e para sair Azeredo, 6 anos, 8 anos atrás, para a PSDB melhor. Voltamos aqui no negócio de secretário de Geraldo. Só um escutou falando, não tem prova nenhuma. Sim. Fulano escutou de outro, essa outra. Pega Zé Aníbal, nunca foi deputado estadual, falar deputado estadual. Eu acho, se amanhã tem alguma prova, eu primeiro, e Geraldo também primeiro, apurar rigorosamente e punir rigorosamente se tem alguém envolvido. O senhor acha que agora na eleição que vai haver muita exploração tanto do chamado mensalão, aquele julgamento no Supremo que levou para a cadeia grandes lideranças petistas, como esse chamado mensalão mineiro, que envolve o ex-presidente do PSDB, que vai haver uma troca bem acirrada de acusação do PT e do PSDB, ou já que os dois estão tão em partidos, tem pessoas tão envolvidas, vai haver um pacto do silêncio? Infelizmente, acredito sim. Porque, o quê? Acredito o quê? Acredito que vai ter esse embate sobre isso, até baixaria lá, de um lado e outro. Meu pai velho, já faleceu, analfabeto, falava, filho, não fala mal de mercadoria dos outros, mostra que sua mercadoria é boa. Alguém que quer criticar o opositor não tem projeto. Depende, opinião minha, sempre defendi essa tese. Você um partido, você um candidato, fala de seu projeto, fala de sua coisa boa, vai oferecer. Se só critica o opositor, porque você não tem projeto. Certo. Essa gente, a população precisa entender. Que vai resolver problemas se nós falamos, fato já foi, imprensa falou de mensalão, tanto para cá ou para lá. Eu acho que o eleitor quer saber como vamos governar, como vai melhorar a saúde, vai melhorar a segurança, vai melhorar a economia, enfim, tantas coisas precisa saber antes de votar. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, obrigada. Obrigado, de coração. Stella. No Egito, o primeiro-ministro interino comunica a renúncia de todo o governo. Nenhuma justificativa foi apresentada durante o anúncio da renúncia do governo interino. A decisão abre caminho para a candidatura do general Abdel Fattah al-Sisi, que, como ministro, precisaria sair do cargo para prosseguir na corrida eleitoral para a presidência. Novas eleições devem acontecer dentro de 6 meses. O governo militar está em vigência no Egito desde julho do ano passado, quando foi destituído Mohamed Morsi, partidário da Irmandade Muçulmana e primeiro presidente eleito democraticamente no país. Na Rússia, mais de 100 pessoas são presas durante protesto. A manifestação acontecia em frente ao tribunal que julgava 8 ativistas acusados de violência em ato realizado em 2012 contra o governo. Os manifestantes pediam a libertação dos réus e culpavam a reação excessiva da polícia. 7 acusados receberam penas que variam entre 2 e 4 anos de prisão. Uma mulher teve a sentença suspensa. Na Tailândia, morreu hoje a 3ª vítima da explosão que aconteceu em um centro comercial na capital Bangkok. Outras 22 pessoas ficaram feridas. Por causa da pressão política, a primeira-ministra, Ingluck Shinawatra, abandonou a cidade e foi para um local não revelado, mas dentro do território tailandês. Protestos pela renúncia da premier acontecem desde novembro no país.
Papa Francisco cria órgão para supervisionar e coordenar o setor econômico da igreja. O arcebispo australiano George Peel foi nomeado secretário das Finanças do Vaticano. A medida faz parte das mudanças no sistema administrativo da Igreja Católica, que nos últimos anos tem sido alvo de denúncias de lavagem de dinheiro. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá.